Olá, tudo bem? Edição 482 do 3 Minutos vai falar sobre o seguinte: a reforma administrativa precisa ser aprovada junto com a reforma tributária? Bom, eu sempre que faço as palestras sobre reforma tributária, né? Fiz ontem uma em Coatis, junto lá na associação, no Clube de Diretores de Logística da cidade, com o William, com o Ramon. É comum a gente ter um debate acerca do gasto público, né? E o jornal o Globo de hoje, quarta-feira, traz uma matéria, pô, muito bem feita. O início, né, o começo de um trabalho, parece que teremos outras matérias sobre o tema em relação à máquina pública, ao Estado eficiente, à necessidade de um Estado eficiente. Matéria das jornalistas Cássia Almeida, excelente jornalista, conheço já a Cássia há algum tempo, o Vinícius Neder, que era do Estadão e agora está no Jornal Globo, e a Caroline Nunes. Vale a pena fazer a leitura, né? Estado eficiente, as causas e possíveis soluções para o mau uso do serviço público no país. Eles trazem aqui alguns dados, eu logicamente não vou comentar a matéria toda, recomendo a leitura, né? Trazendo algumas informações importantes aqui para você refletir, né? Por exemplo, o número de funcionários públicos no Brasil. Olha esse gráfico aqui, ó, o tamanho da máquina pública. O Brasil gastava 4,8% do PIB com funcionário público federal ativo e inativo, 4,15% em 2019, e no governo passado conseguimos uma bela redução, né? Esse percentual do gasto público com funcionário público, esse gasto com funcionário público, né, ele foi reduzido para 3,3% do produto interno bruto. Logicamente que essa redução tem algumas explicações aí, né? Não foi apenas a eficiência do governo anterior, tem uma série de dados que justificam essa queda ao longo dos anos, né? Já tinha uma queda de 95 para 2019, houve a reforma da Previdência em 2003, aquela reforma do setor público que introduziu a cobrança no funcionalismo, né? Mesmo naquele aposentado passou a pagar a Previdência Social, teve a criação do FUNPRESP, lá em 2013, que era o Fundo de Previdência Privada do Setor Público, e a reforma da Previdência realizada em 2019. Integrado a isso, houve o congelamento dos salários dos servidores dos últimos anos. Tá? E aí você tem. O problema do gasto público é que você tem uma série de distorções. Né? O número de funcionários por entes federativos, você vê aqui na matéria, ó, é de 11.815 milhões de pessoas. 6 milhões e 800 mil pessoas no setor, no município, 3 milhões e 400 mais ou menos nos estados e quase 1 milhão e 100 na esfera federal. Aí aqui tem um gráfico também mostrando que desse 1 milhão, você tem 363 mil pessoas no serviço militar, 268 mil nas academias, universidades e órgãos afins, e o restante do funcionário público com 268 mil. Quando você compara internacionalmente, o Brasil ele não tem uma parcela de funcionários públicos, né, expressiva em comparação, por exemplo, com a OCDE. Né? A OCDE, que o Brasil quer entrar lá, que tem os países mais desenvolvidos do mundo, tem 9,5% da sua população no setor público. Né? O Brasil tem 5,6%. Agora, comparado aqui com a América Latina, com o Caribe, a proporção nossa é bem maior do que a média. Né? A média aqui é 4,4%. O problema, e aí você, lógico, tem aqui, a matéria traz um diagnóstico muito interessante, é uma matéria riquíssima do ponto de vista técnico, vale a pena fazer a leitura. E o direcionamento é o quê? Nós precisamos de modernização, gestão, digitalização. Não, porque nesse modelo, nessa nossa estrutura do setor público, nós temos uma série de distorções. Nós temos áreas com inchaço, com muita gente e pouca eficiência. Por outro lado, temos alguns órgãos, algumas áreas do setor público com deficiência de funcionário. Vide o INSS, né? O INSS, você tem gente esperando na fila para ver o resultado do seu pedido de aposentadoria há quase 2 anos. Quer dizer, há uma redução acentuada de funcionários no setor. Né? O Instituto aponta que tinha 37 mil
funcionários em 2012, quase 38. Hoje tem 20 mil. Quer dizer, uma queda de 40% de lá para cá, 45%. É uma redução acentuada. Então, nós temos necessidade de fazer uma reforma com critério, não simplesmente de congelar o salário de funcionário público, não fazer mais concurso, não é isso. Mas é necessário, inclusive, que os nossos concursos primem pela gestão, pela necessidade de alocar as pessoas nas funções adequadas, com metas, com acompanhamento intensivo, como acontece em qualquer empresa, né? O Estado, na verdade, é uma grande empresa, a União, os municípios representam uma grande empresa que precisam de gestão pública. Então, fica aí a mensagem com esses números que eu estou passando para vocês, está vendo aqui, ó, da redução do gasto de funcionários público, do número de funcionários na esfera federativa, né, por esfera federativa, também a distribuição no Executivo Federal e a reflexão sobre a necessidade, sim, de fazer uma reforma. Não vai ser fácil politicamente de fazer a reforma administrativa junto com a tributária, mas ela torna-se necessária. É necessário que você revise cirurgicamente cada gasto público. O gasto público tem que ser feito com modernização, digitalização e eficiência, para que qualquer necessidade de aumento na arrecadação tributária tenha justificativa, tenha lógica, e a gente consiga convencer o cidadão, convencer quem está do outro lado, que em algum momento você pode ter que pagar um pouco mais de tributo sobre a renda, sobre o patrimônio, né? Que podemos simplificar a tributação sobre o consumo, mas que esse gasto será realizado de forma eficiente do outro lado. Senão, não adianta. Senão, será mais um motivo para você ter dificuldade na aprovação da reforma tributária. Tá bom? É isso. Um abraço. Alegria.